Ok. Que é isso? Hélio Maurão na área, seu professor de Química 3. O pai tá on. Galera, é o seguinte, sejam bem-vindos a mais uma aula da lenda que está entre vós. Estamos trabalhando a parte final do material do Enem. Beleza? E como sempre, vou dar um tempinho para vocês resolverem. Tem 6 questões aí para vocês fazerem, tá certo? As questões de eletroquímica cabeceira. Tá certo? Meia horinha para vocês tentarem fazer. E aí a gente entra com a resolução. Semana que vem, material com as questões abertas. Semana que vem começa as questões abertas. Beleza? Essas 3 últimas semanas aí, a partir da semana que vem, questões abertas. Hoje nós vamos terminar as questões do Enem. Então pega lá a tua apostila, na página 289, 290, na verdade, 290, vocês vão fazer agora, das 75 até a 80. São as últimas 6 questões de química para vocês, beleza? Agora são 11h41, vou dar meia hora, hein? 11h10 eu começo a resolver. Meia horinha e depois a gente vai ter mais meia hora para resolver no quadro. Beleza? Vamos que vamos? Então podem começar a fazer, por favor. Qualquer coisa, dá um grito aí.
E aí, já fizeram ou não? Tentei fazer aqui, Amaral. Aí tem que ver com o Oi? João. Eu tentei aqui. Até 80? Uhum, se quiser ir já vendo as questões, aí tem que ver com o João também. Né? Beleza, vamos começar a corrigir então, tá? É isso aí, meu povo. 6 questõezinhas de eletroquímica que caíram no Enem. E que, logicamente, podem aparecer novamente no próximo Enem, certo? Então, vamos lá. Questão 75. Então, ele deu ferro mais 2, virando ferro 0. Potencial menos 0,44 volts. H mais virando H2. Potencial padrão 0 volt. E cobre mais 2 virando cobre metálico. Potencial 0,34 volts. Essa é uma questão de pilha. Em 1938, o arqueólogo alemão Wilhelm König, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 a.C., é constituída de um pequeno vaso de barro, argila, na qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro, aparentemente corroída por ácido, e uma tampa de betume e asfalto, conforme ilustrado. Considere os potenciais padrão de redução. Nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Queridos, ácido. O ácido funciona como eletrólito, certo? Ou seja, uma maneira que eu tenho de permitir a condutividade eletrolítica. Mas a pilha, ela na verdade se resume ao ferro e ao cobre. Então nós temos uma barra de ferro dentro de um tubo de cobre. Bom, como é que funciona a pilha? O maior potencial de redução, maior potencial de redução é de quem sofre redução. Menos 0,44 é o menor potencial de redução. É de quem sofre oxidação. Beleza? Então, a nossa pilha, ela vai ter um cátodo, que é o polo positivo, e um ánodo, que é o polo negativo. E aí você tem que lembrar da gloriosa regra do Kral. A regra do Kral. Ou seja, cátodo é onde ocorre redução, ânodo é onde ocorre oxidação. Então, cátodo vai ser a barra de cobre. Ânodo vai ser a barra de ferro. O ferro é mais oxidável que o cobre.
Por isso que o ferro tem menor potencial de redução do que o cobre. Então, a barra de ferro vai sendo corroída, tá certo? Porque está na presença do ácido? Não. É porque está em contato com o cobre. Então, a barra de ferro está doando elétrons para o cano de cobre. O cano de cobre vai ficar um pouco mais grosso e a barra de ferro vai estar corroída. Tá certo? Então, ele fala aparentemente corroída pelo ácido. Não. O que corroeu a barra de ferro foi o contato do ferro com o cobre. Você sabia que tem algumas combinações na engenharia, né, que não são permitidas? Uma barra de ferro, eu não posso ligar essa barra de ferro com cobre, porque o cobre vai acelerar a corrosão do ferro. Entendeu? Então, a resposta, letra D de docinho. Belezura? Beleza, vamos para a próxima. Questão 76. Questão 76 é eletrólise. Eletrólise. Eletrólise em solução aquosa de cloreto de sódio. Olha só a questão 76. A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Queridos, tanto pilha quanto eletrólise são reações de óxido-redução. A diferença é que a pilha é uma reação espontânea e a eletrólise é uma reação não espontânea. Tá, Mauro, mas o que significa isso na prática? A pilha é uma reação que você não precisa ficar fornecendo energia do início ao final para ela acontecer. Por isso nós chamamos ela de espontânea. Já no caso da eletrólise, é uma reação onde você precisa fornecer energia do início ao final. Se você interromper o fornecimento de energia, ela para de acontecer. Tudo bem? Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica como ilustrado. No processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é o... Então, vamos lá, vamos por partes. Bom, primeiramente, cloreto de sódio, você joga na água, Na+, e Cl-. Então, a primeira etapa é a dissolução do sal. Bom, existe uma reação que ocorre no cátodo e existe uma reação que ocorre no ânodo. Eletrólise, os polos são contrários. Na eletrólise, o cátodo é polo negativo e o ânodo é polo positivo.
Só que agora estamos falando de eletrólise em solução aquosa. Beleza? Então, a água entra no circuito. Então, eu tenho que prestar atenção nos tipos de íons que foram dispersos. O sódio é da família 1A. O cloro é da família 7A. Que tipo de cátion não sofre redução na presença de água? Família 1A, família 2A e alumínio. Então, o sódio não sofre redução. Nós teremos a redução da água. Na redução da água, nós temos a formação do gás hidrogênio liberando hidroxila. Beleza? Então, família 1A, 2A e alumínio não sofre redução na presença de água. O que nós temos? A redução da água. E essa é a reação mais completa que tem. Beleza? E ânion? Que tipo de ânion não sofre oxidação na presença de água? Ânions oxigenados e o fluoreto. Portanto, o cloreto vai sofrer oxidação. Beleza? Aí nós vamos juntar essas três etapas. Vamos, cancelar os elétrons. Aqui tem 2 cloretos. Então, vamos multiplicar por 2 aqui para cancelar. Só que se colocou aqui 2, tem que colocar aqui 2 e aqui 2. Então, como é que fica? 2NaCl mais 2 águas, ou seja, a eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio produz gás hidrogênio, gás cloro, e aí olha que interessante, 2Na+, com 2OH-. É 2NaOH. O texto fala o seguinte, olha, a gente produz gás cloro, a gente produz soda cáustica e que mais? Hidrogênio molecular. Então, borbulha gás hidrogênio no cátodo, borbulha gás cloro no ânodo e sobra na solução hidróxido de sódio dissolvido. Se você evaporar toda a água, você vai ter a cristalização da soda cáustica. Então, forma-se o quê? Hidrogênio molecular, resposta letra D, de docinho. Letra D, de docinho. E agora vamos para mais uma questão de pilhas. Mais uma questãozinha de pilhas. A invenção do LED azul. Não tem a boate azul? Tem o LED azul também, que permite a geração de outras cores. Para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento laboratório, pretende-se associar 2 pilhas em série para acender um LED azul, que requer 3,6 volts para o seu funcionamento. Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro. Estão maravilhosos. Então, nós temos sério, de cromato,
Eu não vou desenhar todas as opções, tá, queridos? Eu vou direto para a resposta. Só que é o seguinte, tem 5 alternativas, certo? Qual associação em série de pilhas fornece diferença de potencial nas condições padrão suficiente para acender o LED azul? Galera, não é só uma questão de potencial. Se você falar para mim, Mauro, como é que eu faço essa questão? Tem que testar os desenhos. Tem que testar os desenhos, com certeza. E tem que ter lógica, tá? Então é o seguinte, eu vou desenhar aqui, ó, você tem um Becker, um outro Becker, um outro Becker e um outro Becker. Certo? Aí você tem 4 Beckers. Rapaz. Tem uma barra aqui. Uma barra aqui. Tem que ter lógica também, tá, queridos? Aí você tem o LED. Aí você tem ponto salina aqui, ó. Ponto salina tanto aqui quanto aqui. Beleza? Então você tem uma pilha e outra pilha, ligadas em série. Então a gente soma as diferenças de potencial. É que nem a bateria do carro. A bateria do carro são 6 pilhas ligadas em série. Cada pilha produz 2 volts. 2, 2, 2, 2, 2, 2, você soma 2 vezes 6, 12 volts. Nós vamos ver a diferença de potencial que dá numa pilha e soma com a diferença de potencial da outra pilha. Tem que dar pelo menos 3,6 volts. Se der menos que 3,6, o LED não acende. Começa por aí. O LED não acende. Só que não é só uma questão, tá, de potencial. Tem também uma questão de lógica. Por exemplo, se aqui for polo positivo, aqui é polo negativo. Logo, aqui tem que ser polo positivo e aqui negativo. Ou o contrário, de repente aqui é polo negativo. Então, essa barra aqui vai ser o polo positivo. Logo, aqui tem que ser o negativo. E aqui vai ser o positivo. Tem tudo isso. Então, as duas coisas. A diferença de potencial e essa ordem. Aqui não pode ser negativo e negativo. Aqui não pode ser negativo, positivo e aqui positivo de novo. Não. Tá certo? Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Qual é a alternativa? Sem mais delongas. A alternativa correta é a letra C. Por que a letra C? Aqui nós temos sério, mais 3. Aqui nós temos zinco, mais 2. Então, aqui é uma barra de zinco. Aqui é carvão, né? Grafite. Aqui nós temos o dicromato. E aqui nós temos o níquel.
Então, aqui é um outro grafite e aqui é níquel metálico. Então, nós vamos ter uma pilha sério e zinco. Olha aqui, ó. Sério e zinco. Tá? Uma pilha vai ser sério e zinco. Então, sério, 4 mais, o potencial dá 1,61 volt. Zinco, 2 mais, o potencial dá menos 0,76. Quanto que dá a DDP aqui? A DDP da primeira dá 2,37. 2,37 volts. Por quê, Mauro? É maior menos o menor. Lembra disso? E é interessante, porque ó, o sério tem maior potencial de redução que o zinco. Então, ele vai ser polo positivo e aqui vai ser polo negativo. Certo? Maior potencial de redução, cátodo, polo positivo. Menor potencial é o ânodo. E desse lado aqui, nós temos o dicromato, certo? O dicromato, potencial mais 1,33 volt, e nós temos o níquel, vai dar menos 0,25. Então, isso vai dar uma DDP de 1,58. Então, essa primeira pilha gera 2,37 volts. Essa segunda gera 1,58. Ó, o dicromato, ele tem maior potencial de redução, fica aqui para vocês enxergarem. O dicromato tem maior potencial de redução que o níquel. Então, o dicromato é polo positivo. Fez sentido, né? Ó, negativo aqui, positivo aqui. E o níquel tem menor potencial de redução. Então, vai dar negativo. Então, ficou certinho. Ó. O LED está ligado ao polo negativo, que é o níquel, e ao polo positivo, que é o grafite imerso na solução do sério. Aí nós vamos somar isso aqui. Ó. Vamos somar esses valores. Então, aqui nós vamos ter 2,37 mais 1,58. Isso vai dar quanto? 3,95 volts. Você precisa de 3,6 volts para acender o LED. Você tem 3,95. Você vai acender o LED? Vai, e vai acender bem forte. Ah, não vai queimar o LED? Não. Vai queimar, não. Por que não pode ser as outras alternativas? Ou o problema está aqui, ó, é negativo e negativo, ou positivo e positivo, ou a voltagem obtida é menor do que a mínima exigida. Beleza? Então, resposta da 77, letra C, de churrasco. Vamos para a questão 78. Tem mais 3 questões. Questão 78. Nós temos duas reações aqui, ó. 2CO2 mais 7H+, mais 8 elétrons, dando acetato, mais 2H2O, e o potencial menos 0,3 volt. E a outra é O2 mais 4H+, mais 4 elétrons, dando 2H2O. E o potencial
0,8 volt. Então, vamos lá. Texto número 1. Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos. Liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato. Texto 2. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, considere as seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais. Beleza. Nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série necessárias para se obter uma diferença de potencial de 4,4 volt, ou seja, na verdade você vai gerar uma bateria, né? É um conjunto de pilhas. Queridos, tá aqui, ó. Como é que a gente calcula DDP? É o E maior menos o E menor. Certo? Então, a DDP dessa pilha vai ser, qual que é o maior potencial? 0,8. Menos o menor potencial, menos 0,3. Então, uma pilha vai gerar 1,1 volt. Uma pilha gera 1,1 volt, igual a pilha de Daniel. Portanto, a bateria ela precisa de 4,4 volts. Portanto, 4,4 dividido por 1,1 significam 4 pilhas ligadas em série. É como se eu pegasse 4 pilhas daquelas, né, Duracell, colocadas uma atrás da outra. A gente gera, então, uma bateria. Beleza? 4 pilhas são necessárias. Resposta letra B, de boi na brasa, que é o lugar do boi. É o lugar do boi. Penúltima questão do material do Enem. Estamos terminando, hein? Semana que vem, questões discursivas. A cauda bordaleza é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2 com óxido de cálcio. E sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. Ah, por que usa o óxido de cálcio? Porque o óxido de cálcio é um óxido básico. Então, para aplicar na planta, tem que estar levemente básica. Só que aí você fica na dúvida se você colocou cal o suficiente ou não. Você está preparando a cauda, aí você faz um teste qualitativo para saber se a sua cauda pode ser aplicada nas plantas. Você pega uma faca de aço cru, não pode ser aço inoxidável, certo? E joga um pouco da cauda sobre a lâmina de aço. Olha aqui, ó. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a cauda bordaleza ainda não está com a basicidade necessária. Por quê, Mauro? Se a lâmina de aço, né, do ferro, ficar avermelhada, é porque a cauda oxidou o ferro. E a oxidação do ferro, ela acontece em meio ácido. Então é porque a cauda está muito ácida, por isso que enferrujou o ferro. Aí o que você faz? Você põe mais cal. Põe mais um pouquinho de cal, mistura, põe mais 3 gotinhas. Deu 3 minutos, não ficou marrom, você pode aplicar na planta. Beleza? Aí ele pergunta o seguinte.
O quadro apresenta os valores de potenciais padrão de redução para algumas semi-reações de redução. A equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada é... Queridos, a reação não tem nada a ver com cálcio. Por que não? Não. Não tem nada a ver com cálcio. E eu te provo por quê. Será que é o cálcio que reage com ferro ou é o cobre que reage com ferro? Então, vamos colocar aqui as semi-reações. E é cobre mais 2, né? É sulfato de cobre 2. Então, você tem lá, ó, questão 79. Cálcio, 2 mais 2 elétrons, dando cálcio. Potencial menos 2,87 volts. Aí você tem o cobre, que é cobre 2. 0,34. E aí você tem o ferro. Que ferro que é, Mauro? Queridos, tem que ter ferro metálico na equação. Então, vai ser ferro 3 mais 3 elétrons, dando ferro metálico. Porque a reação é com um pedaço de ferro, uma faca, canivete, entendeu? Então, tem ferro metálico. Por que a reação não é do cálcio com o ferro? Porque se eu comparar aqui, ó, o potencial de redução do cálcio com o do ferro, é um valor menor. O potencial de redução do ferro é menor do que do cálcio, é menor do que do ferro. Essa mancha avermelhada que você vê na faca de ferro é o ferro enferrujando. O ferro enferrujando quer dizer o quê? O ferro sofrendo oxidação em contato com a cauda bordaleza. Se eu achar que a cauda bordaleza tem alguma coisa a ver com cálcio, eu pinguei cálcio no ferro, nós não teremos a formação da mancha avermelhada. Entendeu por quê? Porque a mancha avermelhada é a oxidação do ferro. E quando eu comparo o potencial do cálcio com o ferro, quem vai sofrer oxidação é o cálcio e não o ferro. Então, não tem nada a ver com o cálcio. Tem a ver com o quê? Com o cobre. A cauda bordaleza é sulfato de cobre. Para que serve o óxido de cálcio? Para tornar a cauda básica. Só que quando você coloca na faca e fica avermelhado a faca, é porque ainda não está básico o suficiente. Então, você tem que colocar mais cal. Então, quando você compara aqui, ó, o ferro tem o menor potencial de redução. Então, ele vai sofrer o quê? Oxidação. E o que significa isso? Significa que a equação do ferro vai ter que ser invertida. A do cobre vai permanecer e a do ferro vai ter que ser invertida. Entendeu? Para que eu tenha a oxidação. Só que para eu chegar na reação global, eu tenho que cancelar os elétrons. Então, eu vou multiplicar aqui por 3 e aqui por 2. Aí vai ficar como? Cobre 2 mais 6 elétrons, dando 3, cobre 0. Aqui, 2Fe, dando 2Fe, 3 mais 6 elétrons. Aí eu cancelo os elétrons e aí nós chegamos na resposta. 3Cu2 mais 2Fe, dando 3Cu mais 2Fe, 3 mais. Isso aqui, ó, é a mancha vermelha. A mancha meio avermelhada. Entendeu? Isso está na alternativa letra E.
de estrogonofe. Coisa linda! E agora vamos para a saideira. Questão 80. Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas, fabricadas com um material chamado folha de Flandres, que consiste em uma chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho, metal brilhante de difícil oxidação. É comum que a superfície interna seja ainda revestida por uma camada de verniz à base de epóxi, que é para proteger mais ainda. Embora também existam latas sem esse revestimento, apresentando uma camada de estanho mais espessa, mais grossa. Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável, porque o amassado pode... Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui uma lata amassada. Questão 80. Então, nós temos aqui, ó, a chapa de aço. Lógico, eu dei um zoom, né? A lata amassou. Isso aqui é o amassado da lata, certo? Internamente, nós temos a camada de estanho. Só que o estanho tem um problema, ele é um metal mole. Ele tem uma densidade baixa. Quando você amassa a lata, você rompe, ó, você rompe a proteção de estanho, porque o estanho está revestindo internamente a lata para evitar o contato do alimento com o ferro, porque o alimento tem íons e o ferro é altamente oxidável. Então, o alimento aqui dentro, certo? Em contato com o ferro, o que a gente vai ter aqui, ó? Nós teremos a corrosão do ferro. Exatamente nesse ponto aqui, porque exatamente aqui, ó, foi rompida, foi arrebentado a proteção de estanho. Ó, isso aqui é ferro e essa parte interna é estanho. Mas quando a lata amassa, mesmo que você fale assim, ah, mas é uma espessura grossa de estanho. Não é tão grossa assim, porque senão a lata fica muito pesada. No começo as latas eram muito pesadas, né? Porque era lata de aço, um aço grosso. Hoje a chapa de aço é mais fina e internamente você tem esse revestimento com estanho. E para proteger, mais ainda, uma camada de verniz. Então, como a gente não sabe se internamente tem a camada de verniz ou não, e mesmo que tenha, pode ser que se a lata cai e ela amassa, e ela dobra, ela forma essa quina, entendeu? Com certeza a parte interna do revestimento é danificada. Isso expõe o ferro. O ferro entra em contato com o alimento. E aí isso vai acelerar a corrosão do ferro. E aí vai contaminar o alimento. Por quê? Porque os íons, né, do ferro, eles são prejudiciais. Então, eles vão alterar a constituição do alimento. Então, vai produzir um mau cheiro, você vai deteriorar o alimento. E, logicamente, você vai abrir a lata, sentir um cheiro ruim, você não vai comer, então você perdeu o dinheiro.
Mas mesmo que não dê um cheiro ruim, um gosto ruim aparentemente, quando a lata amassa, já começa o processo de corrosão do ferro, contaminando o alimento. Queridos, você não precisa sentir um cheiro ruim ou um gosto ruim para o alimento estar contaminado. Então, por isso que é muito sutil, às vezes. Então, por via, né, das dúvidas, se você está na dúvida, lata amassada, não compra. Isso está na alternativa, a resposta letra B, porque pode romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e alterações no alimento. Beleza? Queridos, forte abraço. Semana que vem a gente volta com as nossas aulas online, resolvendo questões abertas dos melhores vestibulares do Brasil. Forte abraço e até a próxima. Fui! Falou, Moron.